Um poema para o seu repertório aqui, para a gente pensar junto também. Eu vou declamar, depois a gente conversa sobre. Bora lá. Dentaduras duplas, ainda não sou bem velho para merecê-los. Há que contentar-me com uma ponte móvel e esparsas coroas. Coroas sem reino, os reinos protéticos, de onde proviestes, quando produzirão a tripla dentadura, a dentadura múltipla, a serra mecânica sempre desejada, jamais possuída, que acabará com o término da boca, a boca que beija, a boca romântica. Resovim, Ecolite, nomes de países? Fantasmas femininos? Nunca. Dentaduras, engenhos modernos, práticos, higiênicos, a vida habitável. A boca mordendo os delirantes lábios apenas entreabertos num sorriso técnico. E a língua especiosa através dos dentes, buscando outra língua, afinal sossegada. A serra mecânica não tritura o amor. E todos os dentes extraídos sem dor. E a boca liberta das funções poético-sofístico-dramáticas de que rezam filmes e velhos autores. Dentaduras duplas. Dai-me, enfim, a calma que Bilac não teve para envelhecer. Desfibrarei convosco doces alimentos. Serei casto, sóbrio, não vos aplicando na deleição convulsa de uma carne triste em que tantas vezes me perdi. Largas dentaduras. Vosso riso me consolará não sei quantas fomes ferozes, secretas, no fundo de mim. Não sei quantas fomes jamais compensadas. Dentaduras alvas, antes amarelas. E por que não cromadas? E por que não de âmbar? De âmbar, de âmbar. Feéricas dentaduras, admiráveis presas, mastigando lestas e indiferentes à carne da vida. Carlos Drummond de Andrade. Vamos agora para reflexão a respeito do poema, né, e pensá-lo para a nossa vida. Né? Então, bora lá. Cara, de imediato, né, dentaduras duplas. Tem a ideia da dentadura, né, que é postiça, que é colocada, que não é natural. Tá? E duplas, porque é em cima e embaixo. E isso vai lembrar, então, um sorriso. Um sorriso postiço. Um sorriso não natural. Essa imagem da necessidade do riso, da necessidade do fazer de conta que estamos alegres, deve ficar marcada para a gente. E aí vem, né, um jogo entre o próprio conjunto de dentaduras duplas, né, e esse riso postiço, tá? Essa aparência de alegria. Ainda não sou bem velho para merecer-vos. E aí note aqui, ó, esse vos aqui, segunda pessoa do plural, tá legal? Então ele está falando com as dentaduras duplas. Ainda não sou bem velho para merecer vocês, né? Para merecer-vos, para merecer as dentaduras duplas. Então ele fala diretamente com elas. E na verdade ele não fala com elas, né? Mas ele coloca esse recurso, né, de parecer falar com as dentaduras duplas, e dessa maneira ele consegue falar mais com a gente, porque a gente se abre mais para isso. Né? Há que contentar-me com uma ponte móvel e esparsas coroas. Então, eu ainda não consigo, né? A dentadura dupla, eu ainda não posso, né? Eu ainda não tenho a dentadura dupla, né? E aí eu preciso então me contentar com uma ponte móvel. Né? E aqui outra peça, né? Da ortodontia, né? E esparsas coroas, outra peça da ortodontia. De qualquer maneira, a ponte móvel e as coroas são artificiais também. Então, esses dentes à mostra no sorriso, e esse sorriso que aparece, também não é completamente natural, também não é completamente espontâneo. Coroa sem reino, e aqui ele faz um jogo, né?
coroa, ele tira, né, do campo semântico da prótese, né, da ortodontia, e vai para um campo semântico das relações sociais. Coroas sem reino, né? Os reinos protéticos de onde proviestes, quando produzirão a tripla dentadura? A dentadura múltipla, a serra mecânica, sempre desejada, jamais possuída, que acabará com o tédio da boca. E aqui agora, né, aquilo que vai acabar com o tédio da boca. É o sorriso que não é natural, né? No fundo, o que temos na boca, então, é o tédio, é a ausência de alegria, é a ausência de sentimentos bons, né? E o tédio, ele é carregado pelo sentimento ruim, né? E também uma ausência de movimento, porque o tédio, ele é marcado pela inércia também, né? Ou pela permanência no silêncio, pela permanência no parado, né? Então, quando, né, que vai aparecer algo que seja capaz de nos tirar do tédio? E, na verdade, não é algo que vai nos tirar do tédio. Quem vai nos tirar do tédio somos nós, né? E o Drummond, na sua obra, trabalha com essa percepção, mas a percepção de que esse nós não é o indivíduo sozinho, esse nós é o indivíduo no coletivo. Tá? Elegia 1938 ajuda muito a entender isso. Fica aí como sugestão também para você ver em outro vídeo. Elegia 1938, do Drummond. Tá bem? E aí vem Resolvin, Ecolite, nomes de países, fantasmas femininos. Né? Então, Resolvin, Ecolite são produtos que estão à venda. Né? Então, quando é que vai acabar com o tédio? Né? Será que isso vai acabar com o nosso tédio? Né? O tédio da boca, a boca que beija lá em cima, né? A boca romântica e uma interrogação. Né? E aí a boca romântica, que tem a ver com o tédio também. Né? Lembra que os românticos, eles trabalham, né, com essa percepção do tédio, da tristeza, né, que a vida moderna prometia eliminar e não eliminou. Né? O movimento romântico, a literatura romântica, né, que vem ali posterior à Revolução Francesa, né, a Revolução Francesa que prometia liberdade, igualdade, fraternidade e que trouxe, né, a ascensão da classe burguesa, da burguesia ao poder, ela não cumpriu a sua promessa. Né? Daí também boa parte das tristezas dos homens românticos. Né? Essa decepção com o, o moderno, que prometia tanto e que derramou tanto sangue para chegar onde chegou, né? A Revolução Francesa, que tanto sangue derramou, que derrubou a nobreza, né? E que colocou no seu lugar então a burguesia, ela não cumpriu a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Né? Então, Resolvin, Ecolite, nomes de países, fantasmas femininos, nunca. Dentaduras, engenhos modernos, práticos, higiênicos, a vida habitável. E aqui essa ideia da vida habitável, o prático, o higiênico, né? Tudo isso da vida moderna, cheia de regras, cheia de normas, né? O prático, o higiênico. Né? Então, toda essa percepção de que existe um modo de ser aceito socialmente. Mas esse modo de ser aceito socialmente não é o modo de ser que está permitindo a felicidade dos seres humanos. Aí a gente vem a boca mordendo os delirantes lábios apenas entreabertos. Então a boca mordendo, um sintagma. Depois os delirantes lábios apenas entreabertos num sorriso técnico. Olha aqui a ideia, né, do o sorriso da dentadura dupla, o sorriso postiço, o sorriso que não é genial, né? Que não que não vem de dentro, de fato. E a língua especiosa através dos dentes, buscando outra língua, afinal, sossegada. Né? O que nós queremos é o amor, o que nós queremos é uma relação harmônica com outras pessoas.
A serra mecânica não tritura amor, e todos os dentes extraídos sem dor, e a boca liberta das funções poéticos, sofísticos, dramáticos de que rezam filmes e velhos autores. Funções poético, aí a poesia, sofístico, o sofisma, o raciocínio errôneo, que leva à conclusão errada, na verdade, né? Ele pode ser errôneo no todo, né? Mas o fato é que ele leva à conclusão errada. Tá? As funções poético, sofístico, dramáticas, né? A ideia do drama, do sofrimento. Vamos lembrar que o gênero dramático é o gênero, sobretudo, do teatro. Né? E aí, dentro do teatro grego, principalmente, né? Os grandes dramas são aqueles em que os seres humanos tentam escapar dos desígnios dados pelos deuses. Então, as ações dos seres humanos que não trazem consigo os resultados que eles esperavam ter. Né? Aí eu vou te lembrar de um drama muito bacana, que é o drama Édipo Rei. Sugiro que você leia, inclusive. Mas ali você tem a família de Édipo tentando escapar do desígnio dos deuses. Depois você tem Édipo tentando escapar também do desígnio dos deuses. E a família de Édipo e Édipo, por tentarem escapar disso, não se dão bem. Tá? Então, a boca liberta das funções poético, sofístico, dramáticas de que rezam filmes e velhos autores. E aqui, quando eu vejo filmes e velhos autores, eu fico pensando aqui na indústria cultural. Tá? Porque o Drummond não estaria falando mal da boa literatura, tá? Mas sim daquilo que está sendo produzido, né, para nos alienar, daquilo que foi produzido para nos alienar e daquilo que está sendo produzido para nos alienar. Você tem que entender também que o que chega para a gente da literatura anterior a nós, literatura do século XIX, século XVIII, século XVII, já passou por filtros. Tá? Então, havia sim literatura de má qualidade, assim como hoje há literatura de má qualidade, música de má qualidade, cinema de má qualidade que existe hoje, né? O cinema é século XX para frente. Né? Então, agora o que vai ficando passa por filtro. Tá? Então a gente tem contato com a literatura do século XIX, XVIII, XVII já filtrada. Tá? Mas havia sim a literatura de péssima qualidade, a literatura que a gente hoje chamaria de alienante. Tá? Então aqui essa boca liberta das funções sociais, das funções sociais de manutenção de aparência, tá? E não as funções de evidência daquilo que somos e daquilo que queremos de fato, né? Ou daquilo que conseguimos perceber que queremos, né? Porque tem aí a psicanálise que nos mostra que tem muito do que queremos que nós reprimimos porque aprendemos a reprimir, né? E aí esse sentimento de angústia existencial muito intenso pelo fato de não conseguirmos descobrir aquilo que de fato queremos. Dentaduras duplas, daime, e olha a segunda pessoa do plural aqui, né? Falando com as dentaduras. Daime, enfim, a calma que Bilac não teve para envelhecer. Aqui uma referência ao poeta brasileiro, né? Olavo Bilac. Né? E aí pedindo, né? Olha, a gente tem que envelhecer com calma. Envelhecer percebendo que isso faz parte do processo chamado vida. Né? E aí é interessante a gente entender isso, né? Que muita gente, e não é de agora, né? O Bilac, que é lá do século passado, né? Não teve essa calma para envelhecer. Então muita gente não admite esse processo do envelhecimento, não admite viver esse processo do envelhecimento. E isso é um problema seríssimo, né? Porque o corpo tem suas limitações. Então, se eu não aceito as limitações que o corpo me impõe com a idade, é muito mais difícil que eu me sinta feliz, né, dentro do corpo que tenho. E a gente só existe, né,
dentro desse corpo, em posse desse corpo. As outras existências que especulamos pela fé cristã e por outras fés também, né, não são relatadas por nós. Então, se eu quero ser feliz nessa vida, nessa existência, eu preciso me habituar com o corpo que tenho. Eu preciso, então, ter a calma necessária para me perceber velho, para me perceber envelhecendo. Desfibrarei convosco doces alimentos, serei casto. Esse convosco são as dentaduras duplas. Né? Desfibrar, né? Mastigar, quebrar as fibras, doces alimentos, serei casto, sóbrio, não vos aplicando na deleição convulsa de uma carne triste em que tantas vezes eu me perdi. E aqui, né, uma deleição, o deleite, o prazer, né, convulsa de convulsão, né, então é um deleite muito intenso, é um prazer muito intenso de uma carne triste em que tantas vezes me perdi. Então, pera lá, eu serei casto, a castidade, serei sóbrio, a sobriedade, né, eu não vou aplicar vocês, dentadoras duplas, né, nesse prazer intenso de uma carne triste, em que tantas vezes me perdi. Nesse processo, né, perder-se, o alienar-se, né, a alienação significa, alienar vem da palavra alheio. Alienar-se significa tornar-se alheio a si mesmo, separar-se de si. Então, eu me perdi, eu me alienei, né, numa deleição convulsa de uma carne triste. Né? Essa deleição convulsa de carne triste está ligada também à não percepção de significados ou à não atribuição de significados. E aí fica a carne pela carne, fica o prazer carnal pelo prazer carnal. Né? E os prazeres são maiores quando acompanhados de símbolo. Né? Por isso que nós buscamos relações amorosas. Né? Uma relação amorosa ela é acompanhada de simbologia, ela é acompanhada de significados, diferentemente de uma relação não amorosa, em que você tem apenas o prazer da carne, e aí acabou aquele prazer da carne, vem então um sentimento de culpa ou um sentimento de vazio. Né? Então essa relação aí que fica para a gente pensar, né, que o Drummond traz aqui. Né? Eu vou desfibrar com vocês, dentaduras duplas, doces alimentos. Serei casto, sóbrio. Né? E aí os doces alimentos, né? Veja que ele não coloca alimentos doces, ele coloca primeiro o adjetivo aqui, né? E depois o substantivo, faz uma inversão aqui. Né? Normalmente nós colocamos primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Mas aí nessa inversão de primeiro adjetivo e depois substantivo, o doce já não é mais aquilo que tem gosto de açúcar. Né? Não é só aquilo que tem gosto de açúcar. Né? O doce aqui é também aquilo que gera alegria, satisfação, tranquilidade, prazer. Né? Então o doce aqui já está no seu sentido conotativo, não está apenas no seu sentido denotativo. Né? Serei casto, sóbrio, não vos aplicando na deleição convulsa de uma carne triste, já falamos sobre isso então. Né? Então você tem aí a ideia do símbolo, do significado. Né? Eu vou ser alegre, sim, né? Mas serei alegre não olhando apenas para a carne, né? Em que tantas vezes eu me perdi. Serei alegre vendo símbolos, né? Trabalhando com significados. Pois bem, e aí sigamos. Largas dentaduras, vosso riso largo me consolará não sei quantas fomes ferozes, secretas no fundo de mim. Aqui é interessante a gente perceber que temos, de novo, o vocativo, largas dentaduras, o riso largo dessas largas dentaduras vai me consolar. Vai me consolar algo, vai me consolar muitas fomes ferozes, secretas no fundo de mim. Então, aqui essas vozes, essas fomes, né, ferozes, secretas,
o inconsciente. E aí o consolar, que traz a ideia de solo, tá? Trazer solo, tá? E trazer sol. E esse trazer solo e trazer sol significa trazer segurança, trazer tranquilidade, trazer pacificação, trazer calor. Solo e sol, tá? Me consolará não sei quantas fomes ferozes secretas no fundo de mim. Então esse riso postiço, ele controla esse ímpeto que vem de lá, do inconsciente, que vem, eu estou trazendo aqui do coração, né, mas eu posso trazer do inconsciente, que vem lá de dentro, que nós fazemos o quê? Bloqueamos. Então esse consolar, ele traz também essa ideia, vai trazer conforto, mas vai trazer que tipo de conforto? Daí essa ambiguidade do Drummond aqui. E aqui a gente tem um outro objeto direto, verbo consolar. Me consolará, não sei quantas fomes jamais compensadas. Que tanto de desejo que a gente já teve na vida e que a gente jamais alcançou, a gente jamais satisfez esses desejos. Dentaduras alvas, antes amarelas, e por que não cromadas? E por que não de âmbar? Qualidades de dentaduras? De âmbar, feéricas dentaduras, admiráveis presas, mastigando lestas e indiferentes à carne da vida. E aí, essas dentaduras duplas, esses sorrisos postiços, esse extremo controle sobre o que de fato queremos, isso tudo vai mastigando, triturando, arrebentando a carne da vida. E a gente vai deixando de viver usando dentaduras duplas. A gente vai deixando de viver seguindo convenções sociais que estão representadas aí nas dentaduras duplas. Beleza? É isso aí. Espero ter contribuído para a sua formação do repertório. Valeu, um abraço. E leia Drummond. Ele é maravilhoso. Tchau, tchau.